Olá! Hoje a gente vai desvendar uma das leis mais transformadoras do Brasil para o mundo corporativo. Sabe qual é? A Lei 12.846 de 2013. Ela basicamente mudou as regras do jogo sobre como as empresas respondem por corrupção. E olha, entender como ela funciona é fundamental. Então vamos lá. É importante entender que essa não é uma lei qualquer, não. Ela veio, na verdade, como uma resposta a uma pressão global por mais transparência, sabe? E acabou colocando o Brasil em um outro patamar no combate à corrupção. O alvo, as empresas, mirando direto no centro das operações delas. Bom, e o nosso roteiro para essa análise vai ser o seguinte. Primeiro, o que é essa lei marcante? Depois, quem é que pode ser responsabilizado? O que a lei define como um ato de corrupção? O preço a se pagar por isso. Também um caminho para a leniência, ou seja, um acordo. E, por fim, as consequências que ficam. Vamos começar pelo começo, então. A grande sacada dessa lei, o objetivo principal, foi criar um jeito de pegar não só as pessoas, os indivíduos, mas as próprias empresas, ou seja, a pessoa jurídica. E aqui está o pulo do gato. Se o ato foi feito para beneficiar a empresa, quem responde é a empresa. A lógica é bem simples, né? A organização não pode ganhar dinheiro com algo ilegal e depois simplesmente lavar as mãos e dizer eu não sabia. E o que aconteceu na prática? Isso forçou as companhias a levarem seus programas de compliance muito mais a sério, deixou de ser só para inglês ver e virou uma necessidade estratégica. Certo, mas quem exatamente está nessa mira? Quem é que pode ser pego por essa lei? A resposta é bem direta. Praticamente qualquer tipo de organização que atue no Brasil. Olha só, o artigo 1º da lei não deixa brecha. A rede é bem grande e pega quase todo tipo de pessoa jurídica. Estamos falando de sociedades empresariais, fundações, associações e um detalhe super importante, empresas estrangeiras também entram na dança, viu? Se tiverem qualquer escritório, filial ou representação por aqui, a lei vale para elas também. Basicamente, ninguém escapa. Agora, atenção para esse conceito que é talvez o mais importante de todos, a responsabilização objetiva, que vem lá no artigo 2º. Pensem da seguinte forma, não precisa provar que o chefe, que a diretoria, sabia ou teve a intenção de cometer o ato. Não precisa. Se um funcionário fez algo ilegal que beneficiou a empresa, pronto, a responsabilidade já é da empresa. E essa foi, sem dúvida, a mudança mais radical de todas, porque obrigou as empresas a ficarem de olho no que acontece dentro de casa. Isso leva a gente para uma outra distinção fundamental que está nos artigos 3º e 4º. É que a lei, na verdade, corre em duas pistas ao mesmo tempo. De um lado, a empresa responde de forma objetiva, e essa responsabilidade continua valendo mesmo se a empresa passar por uma fusão ou for vendida. Do outro lado, os diretores, os administradores, enfim, as pessoas envolvidas também respondem. Só que elas respondem individualmente, cada uma de acordo com a sua culpa. Ou seja, uma punição não exclui a outra, de jeito nenhum. Ok, até aqui a gente já entendeu quem responde, mas responde pelo que exatamente? Quais são os atos que a lei considera lesivos contra a administração pública? Vamos dar uma olhada. Bom, o artigo 5º traz uma lista bem detalhada, e ela vai desde o clássico prometer ou dar uma vantagem indevida para um agente público, até coisas como financiar atos ilícitos, usar um terceiro, o famoso laranja, para esconder quem está por trás de tudo, fraudar uma licitação pública e até mesmo atrapalhar uma investigação. Ou seja, a lista é bem grande. Tá? E se a empresa for pega fazendo alguma dessas coisas? Aí o bicho pega. As consequências são bem pesadas e elas acontecem em duas frentes, a administrativa e a judicial. É bem importante entender essa diferença. A punição na esfera administrativa geralmente é mais rápida e foca muito em multas, em dinheiro. Já a punição judicial, que corre ao mesmo tempo por fora, essa sim pode levar a consequências muito, mas muito mais drásticas para a empresa. Vamos começar pela sanção administrativa principal, que está lá no artigo 6º, a multa. E que multa? Ela pode chegar a 20% do faturamento bruto da empresa do ano anterior. Dá para imaginar o tamanho do rombo que isso pode causar no balanço de uma companhia? É um valor que quebra qualquer operação. E se não der para calcular o faturamento por algum motivo? A lei tem um plano B. A multa pode ir de 6 mil a 60 milhões de reais. De um jeito ou de outro, o impacto no bolso é certo. Mas não é só o dinheiro que dói. Tem também o dano à imagem, à reputação. A lei prevê a publicação extraordinária da decisão condenatória. O que é isso? É basicamente obrigar a empresa a divulgar que foi punida. E vamos combinar, né? Dinheiro, a empresa pode até recuperar com o tempo.
Agora, a confiança do mercado, dos clientes, essa é outra história, muito mais difícil de reconstruir. E é aí que a gente vê o peso da esfera judicial, lá do artigo 19. Aqui as sanções podem ser literalmente fatais para uma empresa. Elas vão desde a suspensão parcial das atividades até a dissolução compulsória da companhia. É basicamente a pena de morte de um CNPJ. Ok, o cenário parece bem sombrio, né? Mas diante de tudo isso, a lei oferece uma saída. Uma espécie de luz no fim do túnel para tentar diminuir o estrago. É o famoso acordo de leniência. Mas calma lá, não é tão simples assim. O artigo 16 deixa as regras bem claras e são bem rígidas. Para conseguir um acordo desses, a empresa precisa, primeiro, ser a primeira a se apresentar e confessar. Segundo, tem que parar na hora com tudo que está fazendo de errado. E terceiro, claro, tem que colaborar de forma total e permanente com a investigação, entregando tudo e todos. E qual a vantagem de fazer tudo isso? Bom, a principal é no bolso. Um acordo de leniência que dá certo pode diminuir o valor da multa em até 2/3. É uma redução gigantesca, né? E não é só o desconto na multa, não. A empresa também se livra daquela punição de ter que publicar a condenação e de outras sanções. Mas olha, tem um porém muito importante. O acordo não apaga a obrigação de reparar 100% do dano que foi causado. O prejuízo tem que ser pago integralmente. Chegando na nossa parte final, vamos ver como a lei garante que essas punições não caiam no esquecimento. Ela cria um registro público que fica lá para todo mundo ver. Para isso, os artigos 22 e 23 criaram dois cadastros bem importantes. O CNEP, que é o Cadastro Nacional de Empresas Punidas, e o 6, que é o de Empresas Inidôneas e Suspensas. Os dois são públicos e funcionam como se fosse a ficha corrida da empresa, sabe? Fica tudo registrado ali, quem foi punido, o motivo e por quanto tempo. E o resultado disso tudo? Transparência. Qualquer pessoa pode ir lá e consultar esses cadastros. O que significa que, mesmo depois de pagar a multa e cumprir a pena, a mancha na reputação da empresa continua lá. E isso pode afetar negócios por muito, muito tempo. E é assim que a gente fecha essa análise. Além de corrupção, sem dúvida, provocou uma verdadeira revolução na forma como as empresas se organizam, mudando completamente o cálculo de risco de se envolver em corrupção no Brasil. Mas a grande pergunta que fica para a gente pensar é, será que colocar responsabilidade na empresa, no CNPJ, é o suficiente para mudar de verdade uma cultura inteira? Fica aí essa reflexão para a gente.